passou a ser agora, porque foi indicado também pela OMS. A gente não sabe, outra coisa que a gente ainda não sabe, se pacientes assintomáticos transmitem a doença. Então, eu não estou tossindo, eu não estou espirrando, eu não estou tendo febre, mas pode ser que essas pessoas transmitam a doença. Então, se ela tiver com a máscara, contém a secreção ali e não vai transmitir a doença. Então, é importante. Só que mais importante, eu acho, do que falar do uso da máscara é enfatizar o que a gente tem insistido, que é para a população em geral usar máscaras caseiras, né? Fabricar as máscaras, comprar de pessoas que estão fazendo, porque a gente está com falta desse material para profissional de saúde. E a gente está bem mais exposto toda hora, né, em contato com pessoas doentes. E aí, mais uma vez, a gente precisa dos profissionais de saúde atuando para a gente conseguir controlar. Então, não tem problema nenhum, já tem vários vídeos na internet ensinando, falando que tem que ter 2 camadas de tecido, o tecido que é mais eficaz ou menos eficaz, e tem que lavar, cada um ter a sua própria, mas é importante sim. E até importante, até para conscientizar o outro, porque igual você falou, se uma pessoa usa, ela fica até constrangida, porque todo mundo olha e acha que ela é doida. Mas se todo mundo passar a usar rápido, isso se torna comum, né? Legal. Bom, doutora, quais são suas considerações finais aí para estar aqui com cerca de 20 pacientes aí, 20 pessoas que, assim como eu, né, cheio de dúvidas e tal, e aí depois eu quero terminar com um fechamentozinho e oração também. Eu queria finalizar falando algo que eu aprendi com você mesmo, que a nossa segurança está em Deus, porque nesse momento a gente vê o quanto a gente é frágil. Eu acho que a gente já falou, né, de ídolos dessa época que está sendo aflorados, e eu acho que um ídolo do nosso tempo, não menosprezando a ciência, a medicina, tanto que eu tenho a formação que tenho, sei da importância disso tudo, mas em momentos como esse a gente vê que a medicina não tem todas as respostas, a ciência não tem todas as respostas, é um monte de artigo, mas se a gente não tiver seguro em algo além dessa vida aqui, a gente vai pirar, porque é o que a gente tem falado, é muito artigo, é muita informação e pouca coisa. E ao mesmo tempo várias indecisões, né? Exatamente. Muito legal. Muito obrigado, Natane. Eu queria até, indo aí na linha aí que a Natane já colocou aí no final, eu tenho revisitado nesse tempo aí de quarentena, eu tenho revisitado os textos de sabedoria bíblica, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E aí, eu queria ler aqui 4 versículos do Salmo 62. Salmo 62 é um salmo de Davi. Para quem não sabe, né, Davi, dentro, né, da história, da narrativa bíblica, foi, num determinado momento da vida dele, um rei, alguém que estava sempre envolvido com tomada de decisões, batalhas, guerras, enfim. E aí eu acho extremamente significativo a forma como ele escreve o Salmo 62. Eu acho que converge com o nosso momento. Eu vou ler o versículo 1 e o 2, e o 5 e o 6. Ele diz assim: em silêncio diante de Deus a minha alma espera, pois dele vem a minha vitória, somente ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. E aí no versículo 5 e 6 ele repete a mesma coisa, ele diz que a minha alma espera em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança, somente ele é a minha rocha, a minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Assim, eu me peguei, né? Eu acho que como todos nós, assim, num dia onde era tanto barulho externo, né? Inclusive literal aqui na minha janela, né? Dos panelaços, que eu me percebi com uma ansiedade além do normal, uma insegurança além do normal. E foi nesse dia que eu li esse salmo. E aí, assim, eu entendi, né, que era o próprio Espírito falando comigo e me conduzindo a essa reflexão aqui, a partir de Davi, que mostra o quanto nós somos esse movimento, né, de barulho externo se torna barulho interno, né? O quanto
as incertezas, enfim, esse monte de informação, esse monte de direcionamento e tal. Às vezes a gente não tem condição nenhuma de assimilar tudo isso, mesmo as pessoas da área, né, como você colocou, que dirá um leigo, mas esse monte de barulho se torna barulho interno e se torna, enfim, ansiedade, confusão, medo, insegurança. Davi era alguém que estava sempre cercado por esses barulhos externos, né, de tomada de decisões e tal. E aí foi extremamente importante para a minha vida ler esse salmo naquele dia, porque eu entendi que Davi está mostrando aqui, né, o quanto é importante nós nos colocarmos diante de Deus, primeiramente com essa perspectiva interna, né, e de ter essa consciência, esse movimento de que a gente precisa cuidar do que está dentro, porque cuidando do que está dentro, a gente consegue até mesmo ser mais lúcido para observar de fato o que está acontecendo, filtrar quais são as informações, enfim, ter mais discernimento, sabedoria. Então, eu queria fechar aqui esse tempo tão importante, né, de tanta informação importante, reafirmando isso, de que esse é um momento histórico, a nossa cultura e a nossa geração contemporânea. Assim, tá todo mundo, realmente, todo mundo foi pego de surpresa. A gente está vendo aí, sejam líderes governamentais das maiores potências, como os maiores centros de medicina e ciência, ainda com um grande ponto de interrogação, né? Alguma coisa já caminhando, mas ainda um cenário de incerteza. E aí a gente tem, na sabedoria bíblica, o privilégio de, em momentos assim, nós silenciarmos a alma diante de Deus, né? E aí, Natan e todo mundo que está ouvindo, a gente precisa ter consciência primeiro de que isso aqui não é natural para a nossa cultura. Essa coisa de silenciar, né? Nós somos da cultura do barulho, nós somos da cultura das muitas informações, do muito conteúdo, né? E eu acredito que esse seja um momento onde a gente precisa resgatar isso, resgatar o ficar em silêncio diante de Deus, em silenciar a alma diante de Deus, entendendo que, uma vez fazendo esse movimento intencional, quem sabe não está aí a chave, né, para a gente conseguir passar por tudo isso de forma equilibrada, lúcida, saudável, sem que realmente a gente fique pirado. Eu tenho visto, lido, né, e escutado também de alguns amigos que esse momento tem sido gatilho assim, para doenças emocionais, gente aí já afundando em depressão, síndrome do pânico e tal. E quem sabe não é por isso, é porque os ruídos externos estão se tornando uma bagunça dentro da gente. E nós cremos nesse Deus que silencia a nossa alma, e a partir disso a gente consegue ter aí uma espécie de proteção, né, de tudo que a gente está vivendo ao redor, entendendo que é Ele mesmo que cuida, é Ele mesmo que controla. É muito significativo ouvir Davi falando: Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Davi era alguém que estava acostumado a lidar com guerra, né? E ele afirmar isso: não, Deus é a minha fortaleza, eu posso montar o maior cenário de proteção, eu posso montar as maiores fortalezas, mas Deus é a minha fortaleza, né? Então, assim, nós podemos ter os melhores centros de medicina, nós podemos ter a medicina extremamente avançada, como de fato temos. Nós vivemos numa geração, né, de privilégio nesse sentido. Até então, a cultura estava caminhando para a perspectiva cada vez do envelhecimento, cada vez se tornar, né, algo mais comum, tal. Aí de repente a gente está diante de um cenário que afeta diretamente, né, idosos. Então, eu creio que esse seja um momento ímpar também para a humanidade se perceber, dentro desse cenário, de que nós não somos X-Men, nós não somos mutantes, nós não somos super-heróis. Né, enfim, tudo que nós temos, as nossas fortalezas, não são capazes de suportar um vírus, né? Então, é tempo, acredito que, de um realinhamento nesse sentido. Muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida, levando aí saúde, né? Eu sei do amor que você tem pela sua vocação e o quanto você faz isso
de fato como sendo uma vocação, não sendo um trabalho, né? Não sendo uma profissão. Que Ele continue te abençoando e te guardando também aí na linha de frente, né? Guardando sua casa, tá bom? E todo mundo que ouviu a gente. Deixa eu orar e aí a gente encerra esse tempinho. Senhor, muito obrigado pela vida da Natânia, obrigado pela vocação dela, obrigado porque é bom ver alguém que tem amor pelo que faz, independente dos riscos que isso traz. E hoje, os profissionais da área de saúde, não apenas os médicos, realmente são culturalmente falando, heróis nesse momento, porque abrem mão de conforto e se colocam mesmo numa linha de frente de risco. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor os proteja a vida da Natânia, proteja todos os profissionais da área da saúde, guarde cada um deles, Pai. Pedimos para que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão pesquisando sobre o Covid-19, aqueles que estão tomando decisões. Nós cremos que o Senhor é suficientemente poderoso para colocar um fim nisso, e esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido. Mas também nós entendemos que não é o Senhor o arquiteto disso, como eu e a Natânia já conversamos aqui, a própria humanidade está por trás de tudo isso, e que nesse tempo nós tomemos consciência, Pai, das nossas responsabilidades enquanto ser humano, e que a gente passe por isso aí, amadurecendo em algumas áreas no que diz respeito a isso. Senhor, guarda a nossa vida, guarda o mundo, o nosso país, dê sabedoria aos governantes. A gente aproveita também para te pedir por aqueles que nesse momento já estão também tendo dificuldade com relação à economia. A Natane bem colocou, essa é uma questão multidisciplinar e a gente precisa da sabedoria do Senhor nesse momento, Pai. Nos abençoe, guarde as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigadão, Natane. Então,